Olá, está começando agora o programa Eu Quero Ver, que traz a realidade dos trabalhadores no estado de Alagoas. Nós começamos essa edição com um ato dos servidores da Universidade Estadual de Alagoas, que marca o início do movimento grevista. Servidores e estudantes da Universidade Estadual de Alagoas realizaram no dia 22 um ato público no centro de Maceió. A concentração aconteceu na Praça Dom Pedro II. Os manifestantes caminharam pela Rua João Pessoa em direção ao Palácio República dos Palmares. O ato marcou o início da greve dos servidores da universidade, que lutam por reposição salarial e a implantação do plano de cargos e carreira salarial. Alexandre, se esgotaram todas as possibilidades de negociação em relação ao reajuste, por isso os servidores estão na rua hoje? Realmente esgotou todas as negociações. A gente já vem lutando com relação a esse reajuste desde o governo Tel. Governo Renan, viemos mais uma vez, estamos tentando negociar. A UNEAL, hoje, o técnico administrativo de nível médio da universidade, tem o pior salário de todas as autarquias. O salário hoje do técnico de nível médio na UNEAL é R$ 930. O salário do IMA, IZP, DETRAN e outras autarquias são muito maior do que o servidor da UNEAL, diga-se de passagem que é um servidor de uma universidade. Luciano, como é que está essa questão do plano de cargos e carreira dos servidores da UNEAL? É uma questão hoje problemática na instituição. Você imagina que um professor que está na casa há 20 anos, ele tem o mesmo vencimento de um professor que entra hoje na UNEAL. Então, o professor que tem aspiração de entrar na UNEAL como profissional, ele vai pensar duas vezes antes de seguir a carreira, porque nós somos hoje do funcionalismo público a única categoria que não possui a progressão horizontal por tempo de serviço, né? E uma das exigências do MEC é que a gente tenha 1/3, pelo menos, dos professores com dedicação exclusiva. Então, a gente não tem ainda assegurado o PCCS, né, o Plano de Cargos e Carreira, que dá essa garantia para o profissional hoje da UNEAL que entra e que vai exercer o seu trabalho. Isso termina causando a saída de professores, a desistência de professores da universidade? Sem dúvida. A gente tem, nesses últimos tempos, a gente tem perdido bons profissionais. Inclusive, vou dar um exemplo do Campus 3, que é em Palmeira dos Índios. O professor Marcelo, ele entrou na UNEAL no último concurso, em fevereiro desse ano, e saiu em julho, porque ele acabou prestando o concurso para o IFE de Sergipe. E nessa escolha entre ficar na UNEAL e no IFE de Sergipe, ele escolheu o IFE de Sergipe porque o IFE dava para ele melhores garantias de trabalho. Como é que os estudantes estão vendo essa situação da Universidade Estadual de Alagoas? Estamos sendo prejudicados, a classe dos estudantes, os discentes, assim como os docentes também. Falta de recursos, né? E também a questão estrutural da UNEAL. Nós temos muita carência de professores e também as disciplinas estamos minimizados, digamos assim, sentindo essa carência e também a questão financeira. Temos aqui protestado de uma maneira bastante pacífica, requerendo os direitos que nos é cabível. Os estudantes apoiam esse movimento? Nós apoiamos com certeza e estamos aqui como prova disso, né, uma boa quantidade de alunos do campus 5 e de outros campos da UNEAL, porque os servidores, há servidores que têm um curso superior e recebendo salários mínimos. Então, a nosso ver, é uma injustiça social muito grande. Professor Luiz, qual a sua avaliação desse ato de hoje? Esse ato tem sido muito positivo, é um avanço, é uma conquista, porque demonstrou a capacidade de força, não só dos professores, dos técnicos e dos alunos, mas de que a demonstração de que a comunidade acadêmica está convencida de que sem mobilização não tem avanço. Então esperamos que o governador agora tenha dignidade para cumprir aquilo que ele
assinou com a universidade. O que nós estamos cobrando nada mais é do que aquilo que o governador assinou em 2014, um termo de compromisso com 12 pontos. Essa universidade é fundamental para garantir o ensino público gratuito de qualidade no interior do estado de Alagoas. Os manifestantes encerraram o ato em frente à sede do governo, onde denunciavam a precarização do ensino superior em Alagoas e exigiam a valorização dos servidores. Nós entrevistamos Vicente Oliveira, ele que é da Frente Brasil Popular e fala conosco sobre as manifestações a favor da democracia no estado de Alagoas. Como é que a frente vê essa proposta de flexibilização das leis do trabalho? É um retrocesso histórico, porque ao invés de a gente lutar por mais direitos, lutar por mais qualidade de vida, lutar para que o trabalhador tenha um emprego de qualidade, com um salário equivalente às suas funções, a gente vê o contrário, é a implementação de uma agenda que ataca o direito do trabalhador, que retira o direito do trabalhador em nome do aumento dos lucros do patrão, em nome de atender os interesses do mercado internacional e da burguesia nacional e internacional. Os trabalhadores urbanitários da Eletrobras e da Casal também estão ameaçados com essas medidas? Sim. Dia 22 de julho acabou de ser aprovado pelo Conselho da Eletrobras a privatização das 6 distribuidoras, inclusive a CEAL, e a Casal aqui no estado está sendo fatiada e aos poucos sendo vendida. Primeiro foi o Agreste lá em Arapiraca, agora é a parte alta da cidade, no Tabuleiro, que tem uma empresa privada que vai gerir o saneamento e o saneamento na parte alta da cidade, e aos poucos ele vem fatiando e privatizando a Casal. Ataca frontalmente o direito dos trabalhadores, o direito do povo, porque é direito do povo ter acesso à água de qualidade, a saneamento e a energia elétrica. Confira agora uma entrevista com Hilda Alves, presidente da CUT Alagoas e participou da reunião da executiva da CUT Nacional em São Paulo. Hilda, quais foram as principais pautas que foram conversadas nessa reunião em São Paulo? Olha, a pauta que houve no dia 18 e 19 em São Paulo, a reunião da direção nacional da CUT. Essa pauta a gente teve análise de conjuntura, né, que na análise de conjuntura, no primeiro dia, nós estávamos com a participação do presidente Lula, no qual ele fez uma análise de conjuntura, fazendo um apanhado de como se encontra hoje a situação no Brasil, a questão política brasileira e também a questão da votação, né, do impeachment da presidenta Dilma agora no dia 29. Também foi feito na análise de conjuntura uma avaliação do cenário que se encontra também hoje o sindicalismo brasileiro. Então, o que a gente vem enfrentando, né, dentro dos ataques que o movimento sindical ele vem sofrendo, né, nesses últimos anos, e o que a gente vai enfrentar ainda daqui para frente. Então, a análise de conjuntura foi nesse sentido, e também, né, nessa atividade a gente discutiu também uma agenda de atividade para agora, né, o último semestre agora desse ano. E aí a gente também traz também como recomendação para os estados que a gente tem que ficar em constante vigília e também em constante movimentação, porque os estados não podem parar de fazer atividades, né, e mobilizações, principalmente para estar trazendo para a sociedade o que é que está acontecendo, principalmente na retirada de direito da classe trabalhadora. O golpe, né, que está sofrendo o nosso país, isso tem
tem nada mais, nada menos do que a mão dos empresários e a mão também, né, do capital estrangeiro querendo usurpar tudo que a classe trabalhadora, tudo que os brasileiros conquistaram nesses últimos anos, né? Então, a riqueza do país, né, é o direito da classe trabalhadora. Então, assim, isso tem nos preocupado muito. Então, a greve geral ela vai acontecer. A gente vai até a primeira quinzena de setembro. A gente vai estar trabalhando as assembleias nos sindicatos, também as assembleias regionais, no qual nessas assembleias a gente vai discutir com a nossa base da indicação, aceitação da greve. Hilda, fala um pouco para a gente sobre esses projetos na Câmara que podem ameaçar os trabalhadores e qual a estratégia da CUT Nacional para tentar barrá-los. São vários projetos que hoje se encontram tramitando na Câmara que realmente vai totalmente de encontro à classe trabalhadora, né? Nós temos aí um que é o 257, que é a negociação das dívidas do Estado, né, com o governo federal, que esse por si só, né, ele já elimina, né, a possibilidade de crescimento, principalmente no setor público, né, tanto municipal como estadual, como a esfera federal, e isso nos preocupa muito, esse projeto sendo aprovado na Câmara, né, ele vai realmente assim, retirar direito conquistados já há muito tempo pela classe trabalhadora, como também tem, né, o outro projeto, o 241, que mexe não só com o servidor público, mas mexe também com a classe trabalhadora como um todo, né, onde você vai congelar recurso por 20 anos, né, onde esses recursos que poderia você está aumentando para a saúde, para a educação, para a segurança, a gente vai ter esse congelamento. E aí como é que a gente vai fazer? São projetos que realmente, sendo votado, acaba com a vida da classe trabalhadora, e sem contar também nos projetos que estão lá, o projeto da questão do pré-sal, né, que mexe também diretamente com recursos, que também é destinado, parte desse recurso, para ser investido dentro da educação, dentro da saúde. Esse projeto entrega, né, o nosso pré-sal ao capital estrangeiro. A nossa equipe esteve presente na Assembleia Conjunta dos Urbanitários, que contou com a presença de servidores da Casal e da Eletrobras para discutir sobre as privatizações e terceirizações no setor. Numa Assembleia Geral dos Acionistas da Eletrobras, eles decidiram que esse ramo de distribuição, né, que foi inserido, né, no conjunto de serviços da Eletrobras desde 2005, eles decidiram que a distribuição de energia não mais fariam parte, né, dos negócios da Eletrobras. E aí optaram por não renovar as concessões dessas empresas. Na verdade, são 7 empresas, né, dentro do grupo Eletrobras, e com isso devolveram, né, a concessão para o governo federal, que é o poder concedente dessa concessão. E agora o governo federal tem que achar uma forma, né, de gerir essas empresas. Precariamente, a CEAL continua fazendo os serviços, mas esse prazo ele se expira até dezembro de 2017, que é quando o governo pensa em realmente fazer a questão, transferir através de uma privatização essas ações para um outro ente para explorar a concessão. Essa medida ela traz consequências graves, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, né, da CEAL e das outras distribuidoras, porque atinge diretamente exatamente uma empresa, né, que tem uma prestação de serviço essencial à população. Isso traz consequências não somente para nós trabalhadores, mas também para toda a sociedade. O leilão ele foi adiado, ele não foi à frente. Isso foi um avanço para a luta dos urbanitários? A questão do leilão é exatamente essa forma assodada, né, que a Eletrobras fez essa opção, e aí a gente não pode dizer que o governo federal também não está comulgando com esse pensamento. A forma assodada que coloca as empresas dentro de um processo de privatização sem um estudo, sem verificar a possibilidade que essas empresas podem ser mantidas públicas e tendo a fonte de financiamento necessário, né, para fazer esses investimentos. Ela é uma empresa que sobrevive pública, né, prestando
todos um serviço de qualidade para a população e, além do mais, preservando a função social que essas empresas têm. Como é que você está vendo essa situação de terceirização e de privatização dentro da Eletrobras? O povo, o trabalhador está sendo esquecido em detrimento de interesses simplesmente financeiro, econômico. O interesse do atual governo é tratar, parece que os empregados como máquinas produtivas e que dê retorno para o Estado em forma de dinheiro. Quando, na verdade, esquece que existem muitos pais de famílias, muitas famílias que estão ali sofrendo com esse esquema que está sendo montado contra o patrimônio nacional. Porque a Eletrobras, a Casal, a Algás, Chess, é tudo patrimônio brasileiro. E eles estão querendo entregar isso aqui tudo para o estrangeiro. Aquela turma verde e amarela, ninguém está mais se manifestando, só uma manifestação contra um partido e não contra todo o globo de partido que está aí, que está estragando a nossa nação. Na verdade, o que está estragando a nossa nação é a política brasileira. O prejuízo vai ser total para a população, porque quem vai sofrer mais ainda é a classe mais baixa da sociedade, né? Porque os serviços que são feitos pela empresa estatal, ele não tem fim lucrativo, vamos dizer assim. Mas o serviço que vai ser praticado pela empresa que privatiza só visa o fim lucrativo, não visa a pessoa, não visa o bem-estar social, ele visa apenas lucro. Como é que você está vendo essa ameaça desse governo sobre a privatização e a terceirização dentro da Casal? A gente vê o patrimônio público, o patrimônio do povo ser entregue a um capital privado. Primeiro, o que é público é do povo, o lucro tem que ser para o povo. E quando se torna privado, vai se dar lucro a algum empresário, alguém vai tirar lucro em cima do povo. Então isso é péssimo. Nós temos vários exemplos de privatizações aí que já aconteceu nesse Brasil e nenhum lucro deu ao povo. Um exemplo nós temos hoje na Casal de empresas privadas terceirizadas que trabalham na Casal, prestam serviço à Casal e melhoria nenhuma nós temos. Você vê trabalhador sendo explorado, sendo sacrificado, trabalhador que não tem materiais de equipamento, trabalhador ganhando salário insignificante. Enquanto isso, o empresário, o dono da empresa lá, está lá enchendo o bolso. É como se diga o senhor feudal. Privatização não é bom para ninguém. Você tem hoje na Casal uma PPP na regional de Arapiraca, que a Casal vem pagando milhões a ela por mês. E todo ano tem um reajuste nesse contrato. E quem paga isso é o povo. Nós entrevistamos Rodrigo Rosas, que é jornalista e fez uma pesquisa especial sobre o racismo no futebol brasileiro e alagoano. Racismo no futebol brasileiro. Cartão vermelho ao preconceito e à intolerância nos estádios. Esse foi o tema do trabalho de conclusão de curso do jornalista Rodrigo Rosas, recém-formado pela Universidade Federal de Alagoas. O resultado do projeto foi a publicação de uma revista dedicada ao tema. O jornalista também investigou casos de racismo no futebol alagoano. Em agosto de 2014, uma torcedora do Grêmio foi processada por injúria racial. As imagens de uma emissora de TV flagraram Patrícia Moreira chamando o goleiro de macaco. Recém-formado, Rodrigo Rosas já pensa em trabalhar na área de jornalismo esportivo. Rodrigo, primeiramente, por que você escolheu esse tema? Eu escolhi o tema, Pablo, por o seguinte: vários casos sucessivos de racismo no futebol brasileiro, desde o caso do grafite em 2005, onde teve aquele jogo, São Paulo e Quilmes, e o De Sábato, zagueiro argentino, chegou. O grafite foi até preso na ocasião e depois teve toda essa repercussão, ele foi solto. E aí deu uma parada naquela época, depois surgiu novamente com o caso do Tinga, por exemplo, numa partida da Libertadores lá no Peru. E também teve um caso de repercussão internacional, que foi o caso do Daniel Alves, onde teve aquela banana jogada. Devido a todos esses fatos que acontecem também no futebol internacional e nacional, foi que eu decidi e escolhi fazer sobre esse tema, o racismo no futebol brasileiro. E você descobriu algum caso de racismo aqui no futebol alagoano? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Lautinei Perdigão, que é o atual diretor do Museu dos Esportes, é historiador, escritor,
E ele jogou no CSA há algum tempo, tem conhecimento aprofundado sobre futebol alagoano, e ele disse que não houve, de fato, nenhuma ocorrência ou algo registrado e referente a racismo aqui no futebol, pelo menos no alagoano, não. Você entrevistou o Zé Carlos, que jogou no CRB, o Marcos Antônio do CSA. Eles já tiveram a oportunidade de ver, de presenciar esse tipo de situação? Bom, o Zé Carlos está no CRB, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na casa dele. Ele falou que sempre foi muito bem recebido nos clubes que passou. Ele que tem passagens no clube de Santa Catarina, aqui em Alagoas, no Cruzeiro, né? Entre outros clubes também de fora, do Emirados Árabes, e do Catar, e ele disse que sempre foi muito bem recebido. E não houve nenhum problema até hoje de racismo por onde o Zé Carlos passou, por exemplo, mas ele disse que recebem algumas recomendações dos clubes, né, de relação ao comportamento. E no outro caso do Marcos Antônio, ele revelou que já recebeu xingamentos, né, dentro do campo durante a partida, mas ele disse que ignorou os preconceituosos porque ele disse que é algo que atrapalha ele dentro de campo. E o programa Eu Quero Ver desta semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando os nossos materiais, você pode acessar através da internet a página www.tvcommaceo.tv.br. Também estamos no YouTube através do youtube.com/tvcommaceo. Para sugestões de pautas e críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceo@gmail.com. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.